só para a gente poder fechar esse ciclo, né, a gente fecha agora o primeiro ciclo do nosso estudo, da primeira parte do nosso curso. A partir da quinta-feira, né, vocês sabem, é feriado, pelo menos até agora tudo indica que será. Na terça-feira da semana que vem, aí a gente volta a falar de matéria, a gente vai seguir com a matéria, iniciando aí o estudo das prisões, e eu quero, nessa segunda etapa, fazer aí uma preparação muito boa para a segunda prova nossa, que vai ser lá em maio, comecinho de maio. Vocês sabem que a segunda prova, nós já conversamos mais de uma vez, ela vai ter uma metodologia parecida com aquela prova colegiada que nós fazíamos. A gente vai conversar sobre isso mais à frente. Então, eu propositadamente acelerei um pouco a nossa primeira parte do curso, para que agora, nesse intervalo entre a primeira e a segunda parte, a gente possa fazer aulas de exercício, conversar um pouquinho sobre aplicações práticas e etc. Então, vamos aqui rapidamente às questões. A primeira delas, nós vimos expressamente em sala, havendo uma contradição entre a tese apresentada pela defesa técnica e aquela apresentada pelo réu quando de seu interrogatório, como deve proceder o julgador. Nós vimos que antigamente havia um raciocínio bastante dicotômico, onde o julgador, mesmo antes de enfrentar a prova, mesmo antes de analisar qualquer elemento de prova, ele tinha que fazer a escolha por uma das teses. Ele tinha efetivamente que olhar e descartar ou a tese apresentada pelo réu ou a tese apresentada pelo defensor técnico. A gente vê que o Supremo avança, o Supremo vai avançar e vai dizer, não, negativo, eu não posso permitir esse raciocínio, eu não vou admitir esse raciocínio, porque se o juiz descarta uma determinada tese apenas, Karen, por ter sido trazida pelo réu ou ter sido trazida pelo defensor técnico, ele pode ali estar descartando a mais viável das teses em relação ao acervo probatório. Então, o que o juiz deve fazer é ordenar essas teses dentro de uma ordem de prejudicialidade, ou seja, partindo da mais ampla dessas teses para a mais específica e contrapondo cada uma delas à prova. Ele vai contrapor cada uma dessas teses à prova para verificar qual realmente será a prova que ele vai ter que considerar. Então, ele não deve efetivamente descartar qualquer prova previamente, qualquer tese previamente, sem fazer o contraponto e submetê-la à análise probatória. Então, ele lista efetivamente as provas, as teses, e ele vai encarando aí cada uma delas. Ele até pode não acatar nenhuma das teses, né? Ele pode rejeitar todas as teses da defesa, mas ele deve submeter cada uma delas ao escrutínio aí da prova. A segunda questão dizia o seguinte: é correto afirmar que sempre deveremos aplicar o princípio do indúbio pro réu independentemente do momento processual, ou seja, não há exceção para o uso de tal princípio? Na verdade, não é correto, né? Nós vimos duas exceções, que é exatamente o início do processo, naquele momento, a gente ainda vai estudar durante esse semestre a ação penal, então a gente vê que para o início do processo nós precisamos, a gente conversou sobre isso lá atrás, quando falamos de inquérito policial. Eu preciso, para iniciar a ação penal, ter, pelo menos, comprovação de materialidade e indícios de autoria. Então, em relação à autoria, serão suficientes indícios, eu não preciso ter a comprovação, né? Realmente eu não preciso ter qualquer tipo de comprovação efetiva de autoria. Por isso que não é verdade que o princípio ele não apresente exceções. Nesse início de processo e naquela decisão de pronúncia, né, em uma das provas eu vi a decisão de pronunciamento, eu aceitei, porque de qualquer maneira a gente só vai ver pronúncia no próximo semestre, não tirei ponto por isso não. Mas esses seriam os dois momentos, ou seja, o início do processo
onde basta a comprovação da materialidade, e a decisão de pronúncia, que é uma decisão exclusiva do júri, né, e aí a gente vai ter já que estudar isso no próximo semestre. Vamos agora para as questões de falso e verdadeiro. A primeira delas, o princípio da íntima convicção é aplicado no rito do júri, verdade, né, aquele princípio que orienta os jurados, só que o item continua e diz, e no juizado especial, falso, né? Então, o item, finalmente, é falso, porque o princípio da íntima convicção, ele é exclusivo da aplicação feita no júri, né? Eu só tenho aí o júri, efetivamente, para configurar o uso, que é aquele princípio que diz que o jurado vai decidir com base no seu acervo pessoal, do que seja justiça, ele avalia a prova, olha ali os argumentos das partes, mas no final a decisão que ele tomará é uma decisão pelo próprio sentimento próprio, íntimo de justiça, tanto é que eu nem saberei como é que o jurado decidiu, já que a decisão será para ele sigilosa. Diz aí o item 2, o inquérito policial sempre será obrigatório nos crimes de ação penal privada, já que o ofendido sempre deve buscar a atuação policial para reunir as provas necessárias para a apresentação da ação penal. É muito importante, Camilinha e Ana, que a gente aprenda a fazer questões objetivas. Por quê? Porque na hora que eu me deparo, isso vale para uma questão de falso e verdadeiro, vale para uma questão de múltipla escolha, na hora que eu estou lendo aquela assertiva e eu me deparo com a afirmação que está errada, marca logo isso. Por quê? Porque ele até pode continuar depois com a afirmação certa, mas aquela afirmação certa não vai conseguir salvar isso, né? Então, veja, o inquérito policial sempre será obrigatório. Não adianta nem continuar lendo. A gente sabe que não há nenhum caso em que ele seja obrigatório, né? Ele é um meio importante, ele é um meio relevante, mas ele nem de longe será obrigatório em nenhum caso, em nenhum cenário, independentemente da natureza do crime. Diz aqui o terceiro item, o princípio da ampla defesa permite o uso de provas ilícitas, se for a única prova que a defesa, perdão, que ele cortou aqui um pedacinho, peraí. Diga, Larissa. Professor, a respeito desse tema, né, da possibilidade do uso de provas ilícitas, eu havia pesquisado a respeito desse instituto e eu vi que tem uma outra possibilidade, que é a possibilidade do fruto da árvore envenenada. Você poderia comentar um pouco a respeito dessa possibilidade para o uso de prova ilícita, ou não? Não, claro que eu posso comentar, mas deixa eu só situar aqui um pouquinho a tua dúvida, Enzo. Porque a teoria da árvore dos frutos envenenados, ele vai dizer que eu tenho ali o que a gente vai chamar de prova ilícita por derivação. Ou seja, de uma prova ilícita, eu vou ter aqui uma outra prova ilícita. Ou seja, se da prova A eu produzi a prova B e essa prova A ela é ilícita, automaticamente eu tenho que deduzir que a B também será. Aquilo que eu falava a vocês de uma espécie de contaminação da prova, né? Há uma contaminação por essa ilicitude da prova. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter a ideia de que, se essa prova ilícita gerar uma outra, ambas serão ilícitas. Mas isso não anula, Enzo, aquele entendimento de que, sendo a única prova que a defesa tem, eu posso utilizá-la mesmo sendo ilícita. Não importa se eu estou falando dessa prova que originalmente é ilícita ou aquela prova ilícita por derivação. Aqui não há diferença. Sendo uma prova ilícita, eu vou ter efetivamente qualquer tipo de concretude dentro dessa relação. Consegui explicar? Ou seja, essa se a prova originalmente ilícita ou se é uma derivada dela. Se eu perceber que aquela única prova que a defesa tem, a gente tem efetivamente a possibilidade de reconhecer isso. Perfeito, professor. O senhor só poderia dar um exemplo? Posso. Imagina que eu fiz, por exemplo, interceptação telefônica, e dessa interceptação telefônica eu depois produzi uma prova de busca e apreensão. Se essa interceptação for ilegal, a prova de busca e apreensão que eu realizei com base na interceptação também será ilegal.
né? Uma prova ilícita por derivação, portanto. Larissa, me parece que você queria falar também. O item 4 fala que o inquérito policial possui rito definido no Código de Processo Penal e qualquer inversão da ordem poderá levar à nulidade do procedimento. Nós vimos que não, né? A gente viu que o Código de Processo Penal define, é um conjunto ali de diligências, mas não necessariamente dentro de uma sequência lógica obrigatória. Caberá ao delegado, no caso concreto, verificar qual será o caminho ali que ele vai querer seguir, qual é a ordem de atos mais adequada para aquele determinado fato, né? Diz aí, perdão, deixa eu duplicidade. O item 5, o indiciamento feito pelo delegado de polícia sempre será realizado no relatório e vincula o titular da ação penal. Nós vimos que não, né? O indiciamento pode ser feito a qualquer tempo, é comum que ele seja feito no relatório, mas não necessariamente vai ser feito apenas no relatório, e ele não vinculará o titular da ação penal. O titular da ação penal não vai efetivamente vincular ou estar vinculado a isso. 6, o contraditório pode ser relativizado em nome do princípio da verdade real? Não, né? O contraditório ele não vai poder ser relativizado. A verdade real é um princípio relevante, mas o contraditório, ou seja, essa paridade de armas, né, que é próprio desse processo dialético de contraposição de tese e antítese, ele vai precisar realmente ser observado sempre. 7, o princípio da vedação a reformar-se impérios indica que, havendo trânsito em julgado para a acusação, o recurso exclusivo da defesa não pode trazer efeito negativo ao réu, né? Então, está dizendo aí que o princípio da vedação a reformar-se impérios é aquele que eu brinquei com vocês, que é o princípio tiririca, né? Pior do que tá, não fica, é verdade, portanto, o item 7. Item 8, a ampla defesa exige que o réu sempre apresente sua versão dos fatos, configurando a autodefesa. Dessa forma, não existe revelia no âmbito do processo penal. Falso, né? A revelia ela existe, apenas ela produzirá efeitos diferentes do processo civil. Nós vimos que há o direito ao silêncio, o réu pode permanecer em silêncio, e esse silêncio não produzirá qualquer tipo de presunção contrária a ele. 9, o sistema acusatório do processo penal se caracteriza quando as funções de acusar, defender e julgar são distribuídas por pessoa ou instituições diferentes, né? E verdadeiro, né, o 9, e o último, o princípio da ampla defesa permite que a defesa use de provas ilegais quando for a única para fundamentar a sua tese, também verdadeiro. Eu queria saber de vocês o que acharam da prova, se vocês gostaram, o modelo de prova, se foi útil, se a coisa funcionou bem. Gostei, professor. Tudo que o senhor, tudo que foi cobrado em prova, o senhor comentou em algum momento durante as aulas síncronas. Então, foi ótimo, professor. Como eu falei para vocês, na segunda prova agora a gente vai ter uma metodologia diferente. 20 questões de múltipla escolha. Ela não é feita por mim, ela é feita através de uma escolha randomizada de um banco de questões, mas eu vou prepará-los, eu quero que a gente tenha aqui pelo menos uma aula de exercícios, para que vocês cheguem em fera nessa prova e a minha turma seja a turma com a maior média nessa segunda prova, né? Porque será uma prova, não é a mesma, obviamente, mas uma prova feita no mesmo padrão para todas as turmas de processo penal 1. Então, eu quero que vocês cheguem afiados para essa segunda prova. Na terceira e última prova do semestre, lá em junho, aí a gente volta a ter uma prova, digamos, nesse modelo que nós fizemos agora, que aí passa a ser, de novo, uma prova de responsabilidade minha, né? A primeira e a última eu faço, a segunda é uma prova que a universidade vai nos entregar já pronta, mas a gente vai se preparar muito bem para isso, tá? Aproveitem o feriado de quinta-feira, semana que vem a gente começa a matéria nova, a gente vai ver a partir da semana que vem as prisões no processo penal. É uma matéria importante, e essa será a matéria que vai fechar
a matéria da segunda prova. Na segunda prova vai cair tudo que nós vimos na primeira prova, mais prisões, que é o que a gente vai conversar a partir da semana que vem, tá bom? Bom feriado, fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê terça-feira que vem para a aula normal com o segmento da nossa disciplina. Um beijo grande a todos.